Olá, é muito bom te ter aqui no curso de Windows 7. A gente vai aprender um monte de coisas legais, coisas que passam desapercebidas por nós no dia a dia, mas que sempre a banca gosta de pedir, sempre a banca gosta de perguntar. Meu nome é Dirceu Mineto, sou professor de informática já há bastante tempo, tenho uma larga experiência aí de preparação para concurso, dou aula já há bastante tempo e hoje aqui no Windows 7 é uma das versões só, porque eu comecei lá muito atrás em versões muito anteriores. E o nosso objetivo aqui vai ser como sempre foi, pegar os principais aspectos, aquilo que as bancas gostam e começar a esmiuçar. Uma das coisas que caracteriza o Windows é que ele é cheio de maneiras de a gente chegar no mesmo lugar. São vários caminhos que levam sempre ao mesmo resultado. Nós, por uma questão de economia do nosso cérebro, a gente até descobre um ou dois ou três, mas normalmente elegemos aquele que nós escolhemos por ser mais fácil, mais rápido, enfim, a gente acaba sempre utilizando o mesmo. E aí então a gente começa a fazer no automático. E aí quando vem na prova uma pergunta sobre aquele assunto que a gente está acostumado a fazer, que a gente sabe fazer, mas eles perguntam de um outro jeito. Se não for desse jeito, se teu mouse estragou, como é que tu consegue fazer a mesma coisa usando o teclado? Pronto, a gente, por uma operação simples, muitas vezes acaba errando uma questão. Então vamos começar agora, lá do começo. Eu parto do princípio que ninguém sabe nada, eu parto do princípio que a gente está engatinhando nessa matéria de concurso público e informática para concurso público para que a gente tenha condições de fechar todas as lacunas. Se eventualmente eu falar de uma coisa, duas coisas, três coisas que tu já sabe, tudo bem, melhor assim, é melhor escutar de novo porque reforça, a gente tem certezas do que, imagina, ouvir toda a aula, assistir toda a aula e ser tudo coisa nova. Aí sim ia ser preocupante, porque daí o volume de informação para armazenar, para guardar, ia ser muito grande. Agora, veja bem, o Windows é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? Sistema operacional é um programa que gerencia o computador. O computador fala a linguagem binária, formada de zeros e uns, e nós falamos a linguagem humana. Então a gente fala português, inglês, espanhol e assim por diante. Ora, o computador não nos entende e nós não entendemos o computador. É necessário que haja o quê? Um intérprete entre nós para que a nossa vontade possa ser transmitida, ele receba, entenda e possa executar aquilo que a gente deseja. E essa tradução é feita pelo sistema operacional. No caso aqui, o sistema operacional Windows 7. Existem diversos tipos de programas de computador e a categoria do sistema operacional é o software básico, porque sem ele o computador não funciona. Não adianta eu querer ter o computador e ter o Word e não ter o Windows, eu preciso ter um sistema operacional. Existem vários sistemas operacionais, diversos sistemas operacionais, mas os mais difundidos, os mais usados em provas de concurso, em geral no Brasil, são os softwares da Microsoft, o Windows 7 e, claro, o Windows 10 também está vindo com força agora, até porque o Windows 7, no dia 15 de janeiro, sai de linha, de 2020, para de ter suporte. O que acontece quando um software, como um sistema operacional, para de ter suporte? Ele fica vulnerável a ameaças, a ataques de hackers que poderão encontrar algumas brechas e invadir o computador do usuário. Então, se o Windows 7 não tem esse suporte, ele deve cair rapidamente em desuso e o sistema operacional padrão do mercado deverá ser, aí sim, o Windows 10. Mas por enquanto, o Windows 7 é uma coisa normal em concursos. Eu estou falando aqui de Windows 7, mas já vi provas de concursos em que pedem até versões anteriores. E é normal isso porque as bancas normalmente fazem provas dos programas, dos softwares que os órgãos públicos têm. Então, no caso aqui, deve ser lá no órgão público o Windows 7 que está sendo utilizado. Bom, então olha só, uma coisa que é importante também e a gente precisa entender, o Windows é um sistema operacional gráfico, diferente dos primeiros, lá dos primórdios que utilizavam linhas de comando, que a gente digitava no teclado. Então eu digitava um comando, eu queria executar um programa, eu tinha que digitar o nome do programa. Quando eu quisesse apagar um arquivo, eu tinha que dar um comando de delete e mais
o, o nome do arquivo que eu quisesse apagar. Aqui não, aqui a gente utiliza uma interface gráfica formada por janelas, né? E essas janelas é que deram nome ao sistema operacional Windows, e nós utilizamos um dispositivo apontador muito útil, necessário, que é o mouse. O mouse é fundamental para a gente trabalhar, mas não imprescindível. A gente precisa dele bastante, ele facilita muito a nossa vida, mas a gente pode fazer tudo que o mouse faz pelo teclado. Isso é o que cai em prova muitas vezes. Não uso o mouse, como é que eu faço pelo teclado? Mas aqui, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entender e vai conhecer o mouse. Ah, professor, mas o mouse eu estou careca já de conhecer, já estou cansado de saber como é que funciona o mouse. Eu uso o mouse desde sempre. Nasci com o mouse na mão quase praticamente. Não, mas não é assim. A gente vai trabalhar com um mouse padrão que tem 2 botões. Então a gente sabe que tem mouse com 2, 3, 4, 5 botões, tem um monte de funções, um monte de tipos de mouse diferentes, muitas vezes que são utilizados para necessidades diferentes. No nosso caso aqui, a gente trabalha com mouse de 2 botões. Na configuração padrão, o botão principal do mouse é o botão esquerdo. Claro que quem é canhoto pode inverter, mas aqui a gente está trabalhando com a configuração padrão, porque é aquela que cai em provas. Então nós temos o seguinte, o botão esquerdo e o botão direito. O botão esquerdo é chamado de botão primário ou botão principal. E do lado direito, o botão secundário ou botão auxiliar. Então eles vão chamar assim. Ah, você vai lá e clica com o botão secundário. Você está sabendo que é o botão do lado direito. O botão esquerdo e direito tem algumas funções que lhes são muito próprias. Vamos falar sobre elas. Bom, antes disso, no mouse. O mouse controla uma flechinha. Essa flechinha anda pela tela toda, de uma ponta a outra da tela. E quando nós repousamos, quando eu coloco aquela flechinha sobre um objeto, uma pasta ou um arquivo, eu estou apontando. Então esse é o nome da ação. Deixar a flechinha sobre alguma coisa, é apontar para aquela coisa. Depois a gente pode ter uma ação que é feita com o botão esquerdo, que é selecionar. Eu aponto e dou um clique com o botão esquerdo. Eu estou selecionando. Se eu apontar e der 2 cliques rápidos, eu vou executar aquele programa, eu vou abrir o programa, vou abrir a pasta para a qual eu apontei. A outra possibilidade que a gente tem com o botão esquerdo é apontar, apertar o botão esquerdo, segurar e mover o mouse. E com isso eu vou estar fazendo o quê? Vou estar arrastando o objeto. Então, selecionar, executar e arrastar. 3 funções com o botão esquerdo. Sem usar botão, só colocar a flechinha é apontar. Bom, aí com o botão direito, o que acontece? Eu clico com o botão direito, sempre vai abrir um menuzinho. Cliquei e abriu um menuzinho. Esse menu, ele recebe 4 nomes. Ele é chamado de menu rápido, menu de atalho, menu simplificado e menu de contexto. Em provas, é comum a gente ver ele se referindo a esse menu com um desses nomes. Rápido, de atalho, simplificado ou de contexto. Temos que se ligar nisso porque pergunta de prova já não se faz mais. É inusual a gente enxergar uma pergunta desse tipo. Você clicou com o botão direito e abriu o menu. Como é o nome do menu? Daí eles vão colocar letra A, menu voador. Letra B, menu flutuante. Letra C, menu de atalho. Então, os nomes usuais são esses 4. Mas, no entanto, nos enunciados das questões pode aparecer. Então, eles fazem normalmente uma narrativa, uma historinha. Ah, o João, funcionário público, abriu, né, um programa, clicou com o botão direito e abriu um menu rápido e selecionou a opção tal. Mas como assim? Ora, a gente tem aí no enunciado a menção a esses itens, então a gente precisa se ligar, porque aí pode ter também, né? Porque não uma questão de prova. Uma outra coisa importante, né, deixado agora o menu, ou melhor, o mouse de lado. Vamos falar sobre essa tela que aparece aqui, essa tela que está aparecendo aqui em cima, na qual eu estou, que é a tela que aparece quando a gente liga o computador. Então, quando eu liguei o computador, o sistema operacional é carregado para a memória dele e aparece essa tela. Essa tela ela recebe o nome de área de trabalho. Em inglês é desktop. E pode também, já vi, chamarem de ecrã.
O que é ECRAM? É como em Portugal chamam a área de trabalho. Em Portugal, alguns nomes foram aportuguesados, né? Literalmente, né? Aportuguesados. E aqui no Brasil, às vezes a gente pega alguma denominação dessa. Eu já vi em provas, por exemplo, eles chamando o site de sítio. Então, eles acessou um sítio, acessar o site. Então, eles podem também, eventualmente, chamar de ecrã. Então, vamos se ligar. Área de trabalho, desktop e menos comum, mas, enfim, por uma eventualidade, ecrã. Essa área de trabalho, ela tem alguns elementos. O principal elemento dela é essa barra que aparece aqui embaixo, que é a barra de tarefas. A barra de tarefas tem a função de gerenciar os programas que estão abertos. Quando eu abro um programa, eu abro o Word, eu abro o Excel, vai aparecer um botão correspondente a esse programa aqui na barra de tarefas. E esse botão permite saber, primeiro, que eu tenho aquele programa aberto, segundo, saber quais são os programas que estão abertos além dele, e permite fazer com que eu alterne entre um e outro. Então eu vou clicar em cima do botão que eu quero ativar o programa e o programa será ativado. Então a gente vai falar sobre isso depois com mais calma, mas agora inicialmente é isso. O principal elemento da área de trabalho é a barra de tarefas, que tem como função o gerenciamento dos programas que estão abertos. Do lado esquerdo, a gente tem o botão iniciar. O botão iniciar é o principal elemento da barra de tarefas. Aí depois do lado, a gente tem alguns ícones que são colocados pelo sistema operacional quando eu instalo, são colocados por programas quando eu instalo e são colocados pelo usuário quando ele assim deseja. Se tu olhar aqui embaixo, bem aqui embaixo de mim, a gente tem aqui assim, ó. A gente tem o Windows Explorer, que foi colocado por padrão pelo Windows quando eu instalei, instalação completa, já mostrou esse botão. Aí depois aqui do lado, o Chrome, eu fui lá no site da Microsoft, baixei o Chrome e instalei, ele colocou aqui. E aqui nós temos uma pastinha, essa pastinha vai dar acesso ao Windows Explorer, e como eu gosto muito de acessar o Windows Explorer, por exemplo, eu coloco aqui. Então, esses três aqui são exemplos de acessar programa rapidamente, aqui nessa barra de acesso rápido. Depois, mais para cá, nesse pouquinho aqui, ó, esses ícones indicam os programas que estão abertos. Então, eu sei quantos programas eu tenho aqui abertos diferentes, olhando cada um botãozinho. Lá, do lado direito, eu tenho alguns elementos também. Bem no cantinho, o botão mostrar área de trabalho. Então eu vou colocar o ponteiro do mouse em cima, vai ver aqui, ó, que então a gente tem o que? A gente tem o botãozinho mostrar área de trabalho. O que ele faz? Quando eu clicar nele, todas as janelas que estão abertas serão minimizadas. Desaparece tudo, fica a tela em branco como está aqui, você está vendo. Se eu clicar de novo, aí os programas que foram minimizados, eles voltam, eles aparecem de novo na área de trabalho. Então a função daquele botão é isso. Não é a única maneira, mas agora a gente está falando da barra de tarefas e esse botão está nela. Depois a gente tem aqui o relógio e o calendário, né? Então aparece a data, dia, mês e ano, aparece o horário. Se eu clicar em cima, abre então ali o reloginho e eu posso olhar outras datas. Eu quero fazer uma consulta e ver que dia vai cair, sei lá, dia 10 de março. Eu quero saber que dia caiu o dia 10 de setembro. Eu posso por aqui saber. Eu aqui não estou mudando. Olha só, aqui eu estou fazendo só o quê? Ali naquele reloginho, eu estou só consultando. Se eu clicar em outra data, em outro dia, e eu fechar, observe que a data não mudou. Então eu só faço consulta. Se eu clicar em cima do mês ali, onde aparece o mês e o ano, ele troca o calendário mensal pelos meses do ano. E aí eu consigo escolher um outro mês. E aí aparece o mês. Então eu consigo dar um salto direto para o mês que eu quero. E se eu quiser fazer uma consulta lá para alguns anos atrás, para saber o dia da semana que eu nasci, bom, aí eu vou fazer o quê? Nessa hora aqui que aparece os meses, eu vou clicar na flechinha para a esquerda e começa a voltar. E eu vou voltando, vou voltando, vou voltando. Se eu quiser saber uma data para frente, que dia vai cair, sei lá, dia 15 de setembro de 2035, eu vou fazer o quê? Vou avançando, avançando, avançando. Então, basicamente essa é a ideia, é consulta. E se eu fechar, quando eu voltar,
voltou o calendário com a data de hoje e a hora atual, perfeito? Ah, mas eu queria mudar, eu quero mudar a hora, mudar a data. Daí eu vou clicar com o botão direito, aparece o menu, como é o mesmo o nome do menu, menu rápido, de atalho, simplificado ou de contexto. Apareceu o menuzinho e aí eu vou selecionar ajustar data e hora. E aí com isso eu vou poder fazer a alteração realmente da data e da hora. Aqui está a alteração da data e da hora, para que eu possa daí sim alterar definitivamente. Mas, enfim, não é o objetivo aqui a gente mudar, é só saber onde é que está. Depois eu tenho a área de notificação. Esses iconezinhos que aparecem aqui, eles dão status, dão notificações. Aqui eu estou vendo, por exemplo, a minha internet. Se eu colocar o ponteirinho do mouse em cima, ele diz ali, ó, acesso à internet, ou seja, está me dizendo que eu tenho conexão com a internet. Aqui o botãozinho do volume, das caixinhas de som, para que eu possa aumentar ou diminuir, eu posso fazer por aqui também. Só que existem outras notificações, que são dadas por programas que eu tenho instalado. Então, conforme o tipo de programa, e isso varia muito, né? Quando eu venho aqui nessa flechinha, ele mostra todas as notificações. Eu tenho, por exemplo, uma notificaçãozinha aqui, ó, que é do antivírus. Ó, você tem uma notificação nova. Então eu tenho o antivírus. Se eu não tivesse, não teria aquele ícone ali. E conforme os programas que eu boto ou que eu tiro, eu vou ter mais ou menos notificações. Dependendo também do tipo de hardware, do tipo de equipamento que eu tiver instalado. Se eu tiver uma impressora instalada, pode ser que aquela impressora queira ter uma notificação ali. E aí eu vou ter um íconezinho de notificação. Elas ficam ali, algumas, não são mostradas todas para não ocupar muito espaço, né? Um espaço nobre. Então ele mostra só duas. E eu posso consultar clicando na flechinha. É possível que eu exiba todas, que é o que está acontecendo. Pode ser que eu não exiba todas, ou pode ser que elas não sejam exibidas, mas só a notificação apareça. Para isso, eu vou clicar aqui na flechinha e vou em personalizar. E aí, então ele abre uma janela. Nessa janela aqui, ele está mostrando todos os ícones, dizendo o que é, e eu vou poder então escolher ali, ó, mostrar sempre o ícone, né, da notificação, não mostrar o ícone, mas mostrar a notificação quando houver, e não mostrar nada. Então eu tenho essas três opções aqui. Eu seleciono conforme eu quiser e deu. Mas então, só para saber, a gente tem notificações que podem ou não ser mostradas. Essa é a grande dica. Depois eu tenho duas letrinhas ali. Elas se referem ao idioma do teclado. Aquele PT diz português. Então eu posso alternar, por exemplo, para inglês. O inglês vem sempre, é uma instalação já do Windows que vem, e o PT português, por causa que o meu Windows era em português. Normalmente quando nós temos teclados de notebook, é mais normal, eles não têm esse cedilha, e aí, então a configuração das teclas é diferente. Aí eu venho aqui e seleciono inglês, por exemplo, e pronto. Agora o meu teclado passou a ser em inglês. Olha só que legal. Certo? Então a gente tem essas possibilidades. No entanto, pode ser que eu queira colocar um teclado no espanhol. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui e vou selecionar aqui, ó, mostrar barra de idiomas. Essa barra de idiomas é uma barrinha flutuante. Tá aqui ela. Deixa eu puxar ela para cá, para nós. Ó, tá aqui a barrinha de idiomas, que está dizendo ali, ó, quais são os idiomas que eu tenho. No lado direito é uma flechinha e eu venho em configurações. E aí então a gente vai ter uma outra janelinha, e essa janelinha está mostrando o que para mim? O idioma, e aqui, ó, inglês e português. Se eu quero tirar o inglês, por exemplo, o idioma inglês, eu seleciono e venho aqui em remover. Agora, se eu quero colocar um outro, por exemplo, eu vou no adicionar, quero colocar espanhol. Aí eu vou clicar em adicionar. Então, por aqui eu consigo fazer. Como ela ficou flutuante, agora eu quero que ela volte. Então, eu vou clicar onde? Eu vou botar aqui barra de idiomas, tá um pouquinho longe para eu ler, barra de idiomas, e eu vou botar aqui, ó, encaixada na barra de tarefas. E aí então ela vai voltar para lá. Eu vou deixar aqui o português e vou aplicar. Pronto. Então voltou, né? Fechou, acabou. Depois eu vou falar também a diferença, porque cai em prova isso, a diferença entre o aplicar e o ok. Já pegaram muita gente boa, muito candidato bom com essa aí do aplicar e cancelar e ok. Qual a diferença deles? Mas a gente fala mais adiante, porque a gente está recém no começo, vendo os rudimentos do Windows 7. Muito bem, essa barra de tarefas, ela tem então a possibilidade de ficar na parte de baixo, mas se eu arrastar, clicar numa área livre, não vou clicar em cima de um botão, eu vou clicar numa área livre, eu posso arrastar ela para a direita e ela fica afixada ali. Se eu clicar de novo e arrastar, eu coloco ela em cima. Se eu clicar de novo e arrastar, eu coloco ela onde? Do lado esquerdo.
e posso trazê-la de volta aqui para a parte de baixo, que é o local padrão. Ponteirinho do mouse bem na borda, flechinha de 2 pontas, eu posso arrastá-la, vai até quase a metade. Olha só que legal. E aí depois eu posso diminuir. Por que ela pode ficar grande assim? Porque eu vou abrindo muitos programas, cada programa tem um botão, e aí talvez eles não caibam todos e eu queira mostrar melhor. Essa é a função. Se eu quero deixar ela sempre fixa, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui bloquear barra de tarefas. Nessa hora ela ficou fixa e aquela flechinha não aparece mais. Aquela flechinha que aparecia quando eu coloco na borda não aparece mais. Botão direito, vou desmarcar bloquear e agora a flechinha começou a aparecer de novo. E aí eu consigo mover ela para o tamanho que eu quero. O que não fica legal aqui é que quando eu mudo o tamanho da barra de tarefas ou eu tiro ela da posição, eu fico no ar. Porque eu coloquei a minha imagem bem assentadinha em cima da barra. Mas tudo bem, é um erro aceitável. Perfeito, então aqui é a minha barra de tarefas. Já conhecemos a barra de tarefas. Vamos falar agora sobre os elementos que aparecem aqui. Nós temos dentro da barra da área de trabalho ícones que são chamados de sistema, no caso a lixeira, não é o único ícone de sistema, a gente pode ter outros, depois eu vou mostrar quais são, onde é que eles ficam guardadinhos, como é que eu faço para exibi-los e para ocultá-los. Isso é muito útil porque, por exemplo, pode ser que a minha lixeira suma e eu queira trazê-la de volta, queira exibi-la de novo, e então a gente vai descobrir como é que a gente faz isso. Os ícones são, na verdade, antes de falar dos tipos, os ícones eles são representações gráficas de arquivos. Então, eu tenho um arquivo, pode ser um documento de texto, que é a parte do texto digitado, e quando eu salvo ele, ele recebe um desenho. Esse desenho chama-se de ícone, uma representação gráfica de um arquivo. E eu trabalho muito com ícones dentro do Windows, porque eu vou ver muito ícone pela frente. E esses ícones eles são divididos em tipos. Ícones de sistema, são aqueles colocados pelo sistema. Aí depois nós temos os ícones de arquivo mesmo, puro, né? Como por exemplo um ícone do Word, um ícone de um arquivo do Excel. Nós temos os ícones de pasta, que representam uma pastinha. E nós temos também os ícones de atalho. Todos eles podem estar aqui na nossa área de trabalho. Não é só o ícone do atalho, não, todos são ícones, isso a gente vai aprender a fazer aqui e bem rapidinho. Esses ícones aqui na área de trabalho, eles podem ter tamanhos diferenciados, então eu posso aumentar ou diminuir, e chegou a hora que eu vou fazer o que? Vou aumentar o ícone, clicando com o botão direito, numa área livre da nossa barra de trabalho, aparece o menu. Já sabe o nome do menu, né? Então eu vou clicar aqui em exibir e eu vou colocar ícones grandes. O padrão é ícones médios, mas colocando ícones grandes, olha só que grandona que ficou a lixeira. Se eu clicar com o botão direito, for em novo, eu tenho ali uma lista de possibilidades que é dada para mim com base nos programas que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, novo... deixa eu achar aqui, ó, planilha do Excel. Se eu não tiver o Excel instalado, não vai aparecer aquela opção. Então vai depender muito do computador de cada um. Eu vou com o botão direito, novo, e a lista de programas possíveis para se criar um arquivo é exibida aqui. Eu vou colocar aqui uma nova pasta e já apareceu uma pastinha, onde aparece escrito ali nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de aula. Pronto. Então a pastinha aula foi criada e eu tenho aqui dentro um ícone que representa uma pasta. Aonde? Na área de trabalho. Botão direito, novo, e vou criar agora o quê? Um documento de texto. Pronto, um novo ícone que representa um arquivo, no caso do bloco de notas. Vou chamar de prova. Pronto. Então eu tenho aqui um ícone de pasta, um ícone de arquivo, um ícone de sistema. Vou botar ele aqui do ladinho. E agora sobrou o atalho. Vamos criar um atalho? Vamos criar um atalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o atalho rapidinho, estou avançando numa matéria, mas no começo não adianta, né? Botão direito, arrastar, soltar e vamos pedir para criar atalho aqui. Pronto. Um atalho para a pasta, para o arquivo pasta. Posso ter também um atalho para a pasta. Deixa eu ver aqui, criar atalho, pronto, olha só. Então, o que é
um atalho? Um atalho é um ícone que aponta para outro. O atalho não é o ícone. Esse aqui é o texto que eu digitei. Aqui é um atalho que abre esse mesmo arquivo da mesma maneira como se eu desse 2 cliques aqui nesse arquivo, ele abriria. Se eu der 2 cliques no atalho, ele também abrirá. Então essa é a ideia. Não é a mesma coisa. Esses arquivos aqui, que são os arquivos propriamente ditos, né, eu posso guardar eles num lugar seguro, colocar dentro de uma pastinha do computador bem longe, onde eu não vou acessar, que é na real o que acontece, por exemplo, com o Word. Eu quero executar o Word. Eu falava antes aqui do nosso sistema operacional com linhas de comando, que eu tinha que achar o Word e digitar o Word. Se eu, sem querer, apagasse aquele arquivo, eu ficava sem o programa. Aqui agora no Windows 7, o que acontece? Ficam guardados os programas dentro de uma estrutura de pastas própria, criadas pelo programador, lá pelo desenvolvedor daquele programa, que eu não sei nem onde é que é, e ficam bem escondidos de mim. E o que aparece para mim, o que fica acessível para mim, são o quê? São os atalhos. Então toda vez que eu der 2 cliques num programa, ele vai abrir o quê? Aquele programa. Quando eu clicar, por exemplo, num atalho do Word, ele vai abrir o Word. Eu não estou clicando no arquivo do Word, mas o atalho faz isso para mim. Então essa é uma sacada bem legal. E uma pergunta de prova que gostam de fazer é a seguinte: se eu apagar o atalho, aqui selecionei o atalho, eu vou apagar. Se eu apagar aquele atalho, eu vou estar apagando o arquivo, sim ou não? Tempo? Resposta: não, não vou apagar porque são coisas diferentes. Os dois são arquivos, são 2 arquivos, tá? Só que um é um arquivo de atalho e o outro, no caso aqui, é um arquivo de texto. Então, eu falava também no começo ali que um arquivo é um conjunto de informações relacionadas, organizadas, que recebem um nome. Tá aqui o nome como é o nome do meu arquivo? Chama-se pasta-atalho. Se eu executar esse, aquele é executado. Então eu vou apagar esse aqui, vamos ver. Apertar delete, quer apagar sim ou não? Ele foi apagado e o arquivo continuou. Legal, né? Botão de novo, aqui direito, criar atalho. E agora eu vou fazer uma outra coisa. Essa aqui é pergunta nova. Tá, eu sei que se eu apagar aqui, vamos dizer assim, o atalho que está numa posição inferior, porque ele não é o arquivo, ele aponta para o arquivo, ele está dizendo, esse é o arquivo, ele está apontando para o arquivo. Se eu apagar esse, ele não mexe no arquivo. Tá, mas e se eu apagar o arquivo? O atalho continua assim ou não? Vou apagar o arquivo, o atalho vai ficar sim ou não? Vamos ver. Selecionei, tempo, congelou, delete. O que vai acontecer? Vou apertar aqui que sim, confirmando. Ele apagou o arquivo, mas manteve o atalho. Então são coisas diferentes. Nota que são bem assim mesmo, distintas. Claro que se eu tentar abrir o atalho, ele vai dizer que não dá para abrir. Está aqui a janelinha. Ó. Problema no atalho. O item prova.txt ao qual o atalho se refere foi excluído. Na verdade, né, ele poderia ter sido movido para outro lugar. Na verdade, se ele saiu daqui e foi para lá, ele foi excluído daqui. Bom, no entanto, ele pode ser restaurado da lixeira. Deseja restaurar o arquivo e excluir o atalho? Ou excluir o atalho? Daí eu vou escolher qual é a opção que eu quero. Então eu vou cancelar, não vou fazer nenhuma das duas. Vou deixar aqui, mas só para mostrar que são coisas distintas, são coisas diferentes, certo? Atalhos são assim. O que caracteriza o atalho? De novo, pergunta de prova. Eles mostram uma tela como essa, uma área de trabalho, colocam o númerozinho 1, 2, 3, 4 em cada um dos itens. E aí começam a fazer perguntas. Cada item importante que eles julguem da tela, eles vão fazendo perguntas. Normalmente aquelas 1, 2, 3 em romano, que eu acho uma baita de uma sacanagem, porque se uma prova diz, na prova vai ter, 40 questões. Bom, eu vou me preparar para responder 40 questões. Aí eles fazem 1, 2, 3 em romano, na verdade são 3. São 3, eu tenho que saber 3 vezes. E se eu não souber uma, eu erro. Eu sei 2/3, mas uma eu não sei, eu erro. Então, mas nessas aí eles começam a fazer assertivas. O item apontado pelo número 1 na tela exibida abaixo
é um atalho? Aí a gente tem que julgar verdadeiro ou falso e ir para número 2. Se eu excluir o arquivo apontado pelo número 3, o item apontado pelo número 3, o item 2 será excluído também. Olha só, eles começam a fazer esse joguinho. Então, por isso que é importante a gente conhecer a teoria, porque depois nas provas, independentemente, a gente tem algumas provas aí que são malucas, né? Às vezes o examinador, ele tira algumas coisas da cabeça assim que a gente não acredita, mas é isso. Está aqui então a teoria para nós, certo? Eu posso criei aqui atalhos e passos e posso excluir. A lixeira, que é um atalho, eu posso excluir a lixeira, sim ou não? Resposta, não. Eu posso ocultar, é diferente. Eu posso tirar ela daqui, mas ela tirar. Eu posso não mostrar, mas ela continua ali. Bom, agora o que acontece aqui? Vamos adiante na nossa matéria, no nosso conteúdo. Nós temos, deixa eu chamar aqui os nossos comerciais. Quando eu clicar, eu tenho muitos arquivos, é uma coisa normal, a gente começa a salvar arquivos ou dentro da área de trabalho, que vão criando os iconezinhos, atalhos são criados quando a gente instala programas, daqui a pouco está cheia, bem cheinha a nossa área de trabalho e ela fica bagunçada. Talvez eu queira fazer o seguinte, organizar esses ícones. Eu vou poder colocar aqui a opção de alinhar ícones à grade. Quando eu coloco alinhar ícones à grade, o que ele faz? Ele cria uma espécie de quadriculado invisível, a grade, que ele chama um quadriculado invisível, na área de trabalho, e quando eu mover um arquivo, ele sempre vai estar dentro de uma grade. Olha só, eu quero colocar ele aqui, ó. Ele não fica, nesse meio do caminho ele não fica, ó. Ele fica um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo. Para quê? Para que fique organizado. Então, aqui dá para imaginar que eu tenho, por exemplo, um espaço. Ó, soltei ali. Ah, mas eu queria um pouquinho mais para cá, ó. Já não vai. Ele não fica em cima. Ó, vou tentar botar aqui, ó. Ele não fica, ele troca de lugar. Um pouquinho mais para cá, ó. Ele não deixa. Então, a grade invisível os mantém alinhados. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou tirar dali, ó, desmarquei alinhar a grade. O que vai acontecer? Quando eu colocar o atalho aqui, ó, ele ficou em cima. Então tem só alinhar a grade. Eu mesmo organizo do jeito que eu quero, mas mantendo eles organizadinhos. Tem uma outra opção aqui que é bem legal, que é o seguinte, que é a gente organizar os ícones automaticamente. Quando eu clicar aqui em organizar automaticamente, o que ele faz? Ele pega aquele monte de ícones, aquele monte de bagunça e faz o seguinte, bota tudo organizadinho do lado esquerdo e ficam ali organizados. Se eu tentar mexer, ele volta. Eu vou clicar, arrastar, ele vai voltar para o mesmo lugar. Soltei aqui, ele volta para cá. Então essa é a ideia, né? Organizar automaticamente os ícones. Mostrar ícones na área de trabalho. Aí talvez eu não queira, é diferente, né? Pessoal, olha só, não vamos confundir. Aqui é mostrar a área de trabalho. Se eu clicar aqui, certo? Eu vou clicar aqui. Os ícones vão sumir, sim ou não? Resposta é não. Por que não vão sumir? Porque os ícones, eles fazem parte da área de trabalho e eu estou exibindo a área de trabalho. Então, tem uma janela do Word aberta, uma janela do Excel aberta. Vamos de novo criar uma pastinha aqui só para a gente, um arquivo só para a gente ver. Arquivo novo, documento de texto, aula de novo, né? Vai ser sempre aula aqui o meu exemplo. Eu vou dar 2 cliques, vou abrir o arquivo, vou aumentar o tamanho e pronto. Eu estou vendo a área de trabalho? Não, estou vendo só a janela. Vou clicar no botão mostrar a área de trabalho. Olha ali, ó. Área de trabalho sendo exibida. Ah, mas os ícones estão sendo exibidos. Sim, porque os ícones fazem parte da área de trabalho. Se eu não quero exibir, se eu não quero mostrar os ícones, botão direito, exibir, mostrar ícones na área de trabalho. Se eles sumirem, a gente tem que fazer isso. Clicar com o botão direito, exibir, mostrar ícones, e aí então eles vão estar desmarcadinhos e vão aparecer. Vai estar assim desse jeito. Exibir, ó, mostrar ícones, eles voltam. Show de bola. Sobre os gadgets,
na área de trabalho são pequenos aplicativos como o calendário, como o relógio, temperatura que aparecem aqui. Eles estão desativados, eu não escolhi quais os que eu quero. Então, mostrar ou não mostrar esses gadgets é só para o caso de eles estar ali. Se eles estivessem sendo exibidos, eles sumiriam. Se eles estivessem ativos, eles seriam exibidos ou não. Então, como eu não ativei eles ainda, depois eu mostro, como eu não ativei, eles não estão aparecendo. Mas se tivessem, sumiriam como os ícones também sumiram, certo? A gente tem aqui um atualizar. Gente, esse atualizar aqui é parecido com aquele atualizar do navegador, que a gente quer reler a página da web que a gente está. A gente pode usar o atualizar lá, né, na página, usando o menu, usando o botãozinho atualizar, ou apertar F5. Aqui também, eu cliquei no atualizar, ele deu uma piscadinha, eu dei F5, ele deu uma piscadinha também. Então, o atualizar é para rever, né? Ele está vendo, a gente está vendo, a gente quer dar uma confirmada se tudo que está sendo exibido realmente está ali ou se falta alguma coisa. Esse atualizar ele é muito útil também quando a gente está fazendo download. Eu vou fazer um download de um arquivo grande e aí então ele cria um arquivo que começa a receber os dados. Só que o número de kilobytes daquele arquivo fica parado. Se eu dou um F5, se eu mando atualizar, então ele mostra ali 300 kilobytes. Aí daqui a pouco eu aperto de novo, já mostra 600 kilobytes. Dou mais um tempinho, aperto de novo, 900 kilobytes. Ou seja, eu posso acompanhar, até para saber se o download está sendo feito ou não. Então essa é a função do atualizar, perfeito? Muito bem. Os outros itens aqui são para depois, para a gente falar sobre eles depois, não é agora. E assim conhecemos já o mouse, conhecemos a nossa área de trabalho, a barra de tarefas, conhecemos os ícones.